A questão da representatividade feminina na política vai muito além de números, estatísticas e cotas. É preciso que as mulheres ocupem esses espaços para levar as pautas mais urgentes das brasileiras ao debate político. Assuntos como a descriminalização do aborto, violência doméstica, assédio sexual e desigualdade salarial não são tratados com o mesmo cuidado e entendimento quando são discutidos por uma maioria de terno e gravata. A aferição do desenvolvimento de uma sociedade, ela é muito espelhada pela forma como essa sociedade trata as suas mulheres. A gente não trata bem as nossas mulheres. Que sociedade a gente está construindo quando a gente não tem uma acolhida, quando a gente não deixa saída para questões tão básicas? Questões, elas precisam ser trazidas à luz, né? Há dados para isso, há narrativas para isso, mas muitas vezes não há o interesse político e econômico de incluir essas pautas, porque essas pessoas não estão representadas lá. A gente tendo mais governantes mulheres, os direitos das mulheres acabam sendo naturalmente mais olhados. A gente tem um histórico enorme de homens brancos no poder. E homens brancos no poder não sabem a vivência que a gente tem. Seja de engravidar, seja de sofrer um assédio na rua, seja uma dificuldade de trabalho, de salário. O assédio como fato social, ele ainda não está sendo acompanhado pela consciência que precisava. Diversas vezes você tem um descrédito da narrativa daquela mulher quando ela resolve levar para alguma instância, né? Se todo mundo passa por isso, por que a gente não fala sobre isso? Por que ninguém faz nada, né? Por que a gente não comenta sobre o assunto? Existem, fora do Brasil, algumas ações meio que de multa, né? Se você assediar uma mulher na rua e a mulher denunciar, isso não resolve 100%, né? Para acontecer de verdade, precisa de um processo de educação. A gente entende que a gente está falando para a população sobre como não assediar. Quando o assédio vira agressão ou feminicídio, a situação é ainda mais alarmante. 22 mulheres acionam a Lei Maria da Penha por hora no Brasil e 12 mulheres morrem por dia no país. A violência baseada no gênero, ela tem uma estrutura, ela tem uma raiz. O feminicídio, o estupro, a agressão física é a parte visível de uma desigualdade de poder entre homens e mulheres que é material, que é fática e que se reflete em todas as esferas da vida das mulheres. Dependendo do estado, a gente tem a cada 10, 15, 30 segundos uma agressão física reportada. São 2,4 milhões de agressões domésticas por ano, sendo que 1,5 milhão são contra mulheres negras. O feminicídio também nos últimos 10 anos, é importante lembrar que o de mulheres brancas diminuiu 10%, de mulheres negras aumentou 54%. E a violência sexual. A violência sexual também é algo que aflige as mulheres brasileiras. A gente estima que sejam cerca de 500 mil de estupros por ano. Só 10% desses estupros são notificados e 70% desses 500 mil são contra menores de 17 anos. E cerca de 52%, ou seja, 250 mil são contra menores de 13 anos. É hoje o lugar mais perigoso para uma mulher, tanto ser estuprada, quanto apanhar, quanto para ela morrer, é o lar. Legaliza! O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! Legaliza! O corpo é nosso! É legal destacar que essas manifestações das mulheres, elas sempre convergem também para a questão do corpo da mulher como um todo. Então não só elas estão falando hoje sobre a legalização do aborto, mas também estão gritando, reforçando a questão do assédio e do estupro, né? Gritando pelo fim da cultura do estupro. E aqui no Brasil, a gente pode provocar o abortamento em 3 situações. Ou quando o feto é portador de anencefalia, ele não tem cérebro,
quando a mulher foi vítima de estupro e essa gravidez é uma consequência do estupro, ou quando aquela gravidez imputa um risco de vida para ela. Para que esse fluxo ao aborto legal flua de uma forma satisfatória, de uma forma digna, de uma forma respeitosa até, você precisa ter um mínimo de organização, né? Então você precisa ter uma boa vontade da gestão, porque isso deveria ter uma fiscalização governamental, né? Para que toda maternidade tivesse esse serviço instituído dentro de um padrão de respeito, de acolhida e de rigor técnico, né? E de competência técnica, mas não é assim que funciona. A saúde é responsabilidade do Estado! É responsabilidade do Estado! A legalização do aborto não é questão de polícia! Não é questão de polícia! É questão de saúde pública! É questão de saúde pública! A criminalização do aborto no Brasil está prevista no Código Penal e a mulher que aborta ilegalmente pode ser condenada de 1 a 3 anos de prisão. A defesa da legalização é pautada pelo entendimento de que tais artigos do Código Penal são incompatíveis com a Constituição de 1988. E mais ainda, pautadas pelo fato dessas leis terem sido formuladas por uma maioria masculina, não contemplando, assim, a saúde e liberdade reprodutiva das mulheres brasileiras. Para eles é muito simples falar não ao aborto, enquanto eles se eximem de responsabilidade. Ah, mas tem o direito à pensão, é só ela pedir a pensão que aí ela resolve o problema financeiro. Não. Não, o homem esconde o patrimônio. O homem dá um jeito de não pagar. Não vou dizer assim, eu sou a favor ao aborto. Não sou a favor ao aborto. Mas a gente tem que pensar se somos a favor ou não de criminalizar a mulher porque ela tomou uma decisão como o homem tomou. A questão não é você é contra ou a favor o aborto. A pergunta é, você é a favor que a mulher que aborte vá presa? Que a mãe de família que aborta, porque ela já tem 5, 4, 3 filhos e sabe o trampo que é a maternidade, um filho a mais, você acha que essa mulher tem que ser presa? Você acha que essa mulher tem que morrer? Você acha que essa mulher tem que se submeter a condições inumanas, indignas, ter enfiado nas suas vaginas e nos seus úteros objetos cortantes, sujos, no desespero? Você é contra, você é a favor, é problema teu, é problema meu, não diz respeito. A gente não pode conduzir saúde pública, política pública de saúde, com questões pessoais e íntimas que são de foro privado. A pauta do aborto aqui no Brasil é muito maltratada. A gente tem uma luta feminista que renasceu no final da década de 70 por saúde sexual e reprodutiva, por direitos reprodutivos. E dentro desses direitos está o direito de decidir por uma gravidez ou não. E hoje o que a gente tem é um tempo de retrocesso, de marcha ré. A gente recebia com muita frequência mulheres em estado muito grave, mulheres em iminência de morte. A gente algumas vezes fechava o olho dessas mulheres por conta de complicações causadas por aborto em situação clandestina, em condições sem a menor dignidade. Quando você promove um serviço de aborto legal, você não está promovendo só o acesso ao aborto. Você está montando uma estrutura que primeiro vai garantir a acolhida. E nesse momento em que ela é levada a refletir, você tem aí um percentual de 5 a 15% que acabam desistindo. Realizado o procedimento, você tem um aconselhamento pós-procedimento. E nesse aconselhamento, você promove a contracepção eficaz que ela não teve antes. A mulher não quer passar por aquilo de novo, né? Abortar não é uma coisa legal. Ser contra a legalização do aborto é ser contra a vida. Ponto.
O mercado de trabalho, a violência doméstica, a violência nas vias públicas, a misoginia, a diferença de responsabilidades entre homens e mulheres no ambiente familiar. Enquanto a gente não conseguir pautar isso dentro do campo político como uma discussão séria, a gente não vai conseguir avançar. Não significa que a gente precisa de lei para tudo, não significa que a gente precisa proibir tudo, significa que a gente precisa discutir tudo.